Mas isso é um custo de você não dormir à noite, sabendo que você vai pagar uma conta, né? Já tive que fechar aquela distribuidora. Hoje a minha empresa também tem que se adequar ao mercado, se adequar ao faturamento, mas ainda assim é um caminho que, quando eu olho essa adrenalina de você saber, poxa, eu vou criar algo novo, e que as pessoas te param para ouvir, para entender o que você faz, Denis, é um pouquinho diferente de, é o Marcelo de tal empresa, é o gerente de tal empresa. Não, aqui, né, você tem um DNA, mas se eu pudesse assim, aconselhar quem quer empreender, eu aconselharia ter primeiro uma vivência corporativa legal, até um nível de média gerência, para ele aprender, né? Para ele entender algumas dificuldades, porque você errar numa grande empresa, como você falou, você tem uma segunda chance. Quando você erra na sua empresa, às vezes você não tem essa maneira de conduzir, né? De poder sair do outro lado. Olá pessoal, sou Denis Tacitano e esse é mais um episódio do podcast Best in Black. Hoje eu tô aqui com meu amigo Marcelo Arruda. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Obrigado por me receber, Denis. Obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar muito de empreendedorismo. Perfeito. E eu quero puxar o seu histórico, que você tem um histórico no corporativo e depois empreendeu. Então vamos puxar o seu histórico e o que leva, né? E essa transição, claro, né? Como que você fez essa transição? Muita gente pensa nessa transição, sim, mas a gente fica postergando e quando vai fazer a transição? Conta um pouco da sua história. Claro. Denis, na verdade, eu acho que é um passo que uma boa parte dos empreendedores, pessoas que batem em algum teto, não exatamente não se levam, mas um teto que ele entende que o esquema da empresa, que a estrutura da empresa não vai permitir que ele cresça, então ele vai empreender. E tem ainda antes, a pessoa quando está muito bem na faculdade, ela se desenvolveu, ela quer entrar numa grande empresa, ela não consegue passar nos processos seletivos, ele também vai empreender. E eu tive uma carreira aí de alguns anos, eu não vou colocar todos, senão vai virar um Forrest Gump preto aqui, caixinha de bombom no colo contando, mas foram 12 anos de Mondelez, 4 anos de Unilever, 4 anos de Cargill, né, em posição nacional, diretor da Embeleze Cosméticos, da Nasca, da Class Cosméticos. Então, morei em 18 lugares, né? Porque... Caramba! Porque também tem isso, né? O empreendedor, o colaborador negro. Você vai ser promovido, mas você vai ter que pisar ali naquele milho lá no interior, você vai ter que ir para o Nordeste, você vai ter que ir para Minas. E eu sabia que o único jeito de continuar crescendo era, então, né, a minha caçula é pernambucana, do meio paulista, meio mineiro, mais velha de Santos, né? E vida que segue. Mas esse ponto que você colocou, essa transição, ela não é simples, na minha leitura, mas é uma transição para pessoas que realmente têm um DNA de crescer, têm uma inquietação, sabe, com o ritmo corporativo. Tem pessoas que conseguem lidar e viver vários anos, né, de uma maneira corporativa. Mas eu tinha uma inquietação. Mas eu não fui empreender pela inquietação, eu fui empreender porque se fecharam as portas. Eu era diretor de uma última empresa e não vinha proposta. E vai acabando a tua reserva, eu falei, bom, tenho que fazer alguma coisa. Sim. Criei uma distribuidora, né? Eu estava na área de cosméticos, era diretor já pela 3ª empresa de cosméticos. E, Denis, eu quebrei de uma maneira essa distribuidora assim, em nanopedaços. Tá. Que também é importante para o empreendedor. Isso. Entender que, por mais que ele possa ter uma visão corporativa, um conhecimento numa grande empresa, isso não significa que ele conhece tudo, né? E o seu amigo aqui ganhou uma grande lição da vida, porque assim, eu tinha feito MBA de varejo, né? Sim. No MBA eles pediram que eu desenvolvesse um curso de inteligência competitiva, então eu abri minha empresa já pensando, né? Quando é que eu vou ficar milionário, né? E aí foi de uma outra maneira. E o Nelson Mandela falava, né, que nunca perdia, ou ele ganhava ou ele aprendia. E foi um aprendizado duro. Tem uma frase do Tyson que eu gosto que é: todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Exato. Né? E a empresa, quando você está numa grande empresa, você tem aquele colchão da empresa, você pode errar, o dinheiro não é seu. Exato. Né? Vai continuar caindo o salário. Sim. Né? Sim. Agora, você teve essa experiência, você fez essa transição, você pensou em voltar a algum momento? Falar assim, acho que eu vou voltar para o corporativo? Toda vez que um grande negócio não fecha, você pensa.
né, naquele conforto. E é um negócio que quando você está, você não enxerga. Poxa, você tem o carro da empresa, você tem uma assistência médica que te leva para os melhores hospitais, você tem um seguro. A viagem você só fala, quero ir para lá e quero ficar em tal lugar, entendeu? E quando você muda de vida, é uma mudança radical. Mas a liberdade que você tem de traçar os rumos do negócio é um negócio assim que vicia. Eu acho que quando você vira, sabe, esse empreendedor, tanto que muitas empresas, né, que você conhece, tem essa história do empreendedor interno, né? O cara trabalha, é um colaborador, mas ele tem ali o DNA de empreendedor. Eu gosto muito de ser empreendedor. Eu não conseguiria desenvolver, sabe, algumas capacidades que hoje eu tenho de olhar a parte financeira, de olhar a parte logística, de olhar a parte tecnológica. Poxa, né, eu sou um cara já acima de 50 anos que eu estou mexendo com IA, né? Voltei de uma imersão agora da China, porque, né, reconhecem que o que eu faço é diferente. Tenho algumas plataformas que ninguém tem no Brasil, mas isso é um custo de você não dormir à noite, sabendo que você vai pagar uma conta, né? Já tive que fechar aquela distribuidora. Hoje a minha empresa também tem que se adequar ao mercado, se adequar ao faturamento, mas ainda assim é um caminho que, quando eu olho essa adrenalina de você saber, poxa, eu vou criar algo novo, e que as pessoas te param para ouvir, para entender o que você faz, Denis, é um pouquinho diferente de, é o Marcelo de tal empresa, é o gerente de tal empresa. Não, aqui, né, você tem um DNA, mas se eu pudesse, assim, aconselhar quem quer empreender, eu aconselharia ter primeiro uma vivência corporativa legal, até um nível de média gerência, para ele aprender, né, para ele entender algumas dificuldades, porque você errar numa grande empresa, como você falou, você tem uma segunda chance. Quando você erra na sua empresa, às vezes você não tem essa maneira de conduzir, né? De poder sair do outro lado. E em grande empresa, a gente fala um pouco da carreira, né? Fala um pouco do empreendedor. E o empreendedor para fazer negócio com a grande empresa? Porque esse é o sonho dos empreendedores. Que às vezes você vai ter menos margem, você vai ter o prazo, que eles vão te apertar no prazo. Mas você tem aquela ilusão que você vê a maior empresa ali naquelas 500 maiores e você fala assim, eu quero fazer negócio com essa. Às vezes o dinheiro tá nas 1.000, nas 2.000, mas você quer ter aquele logo. Como que é fazer negócios com a grande empresa? E depois eu quero entrar na parte racial do negro fazendo negócio com a grande empresa. Mas vamos primeiro só no empreendedor fazendo negócio com a grande empresa. Esse ponto assim, é crucial. Você não pode encarar um grande negócio com uma grande empresa como negócio. Você tem que encarar como um investimento. Vai te trazer visibilidade, vai abrir portas, mas dificilmente aquela conta vai subir do break-even. A empresa sabe, porque ela tem vários fornecedores, né, que fazem alguma coisa parecida com você, ela sabe até onde apertar, ela sabe como apertar e ela sabe que a relação é diferente. Você quer muito mais vender para ela do que ela quer comprar de você. Então, é um desafio, mas é um desafio que é importante porque a partir do momento que a tua empresa está pronta na parte financeira, e é um monte de documento, na parte de logística, na parte de sistemas para entrar numa grande empresa, você está pronto para atender qualquer um. Sabe, é a mesma coisa andar com um pneu careca na chuva, né, fazendo curva. Se você conseguiu pegar aquele jeito, acabou. Quando você põe um pneuzinho bom, aí ninguém te segura. Então, é um aprendizado importante, mas a pessoa não pode se iludir, esse empreendedor, essa empreendedora não pode se iludir achando que vai ganhar dinheiro ali. Né? Ele vai ganhar um mínimo, ele vai ganhar reconhecimento, ele tem que entender o pacote. Né? Ele tem que ter ali um quadrante de, poxa, reconhecimento versus margem, entender que ele vai estar com uma margem apertada e um reconhecimento alto. Aí sim ele vai estar preparado para não ter desilusão. Eu, como você sabe, na Diversidade aí a gente ajuda, né, capacita, abre portas para vários empreendedores. E aí, a maior parte deles, na frente do cara, não, foi muito bom fazer negócio com você, mas daí quando chega comigo, Marcelo, que eu sofri, Marcelo. Não sobrava dinheiro, o cara me apertava, né? O cara abaixo dele não queria fazer negócio comigo, então dificultava ao máximo. Então, não é esse mundo cor-de-rosa, não é esse mundo bonito, mas é um mundo necessário para te criar casca, né? Se você não tem casca de, poxa, encarei o pior cenário possível e sobrevivi, sinal que todo o resto vai ficar mais fácil. Eu acho,
E eu acredito que fazer negócio com grande é uma faculdade, é um curso de extensão que o empreendedor tem. Legal. E aí vamos passar um pouco para a Diversidade I.O., Tá bom. né? Porque a gente falou de fazer negócio. Então, o que a Diversidade I.O. faz para os empreendedores? E aí, negros, o que você vê esses empreendedores negros fazendo negócios com grandes empresas? Sim. Qual que é a dificuldade? Então, me conta um pouco da Diversidade I.O. Sim. E aí, lógico, você estava em contato com milhares de fornecedores negros. Qual que é a dificuldade desses fornecedores com grandes empresas? Legal. Assim, quando a gente olha números do Sebrae, a gente olha que a base do empreendedorismo é a mulher negra em faturamento, R$ 1.700 mês. O homem negro, R$ 2.300, a mulher branca, R$ 2.700 e o homem branco, R$ 3.400, R$ 3.500 e pessoas orientais, R$ 4.000, que é o empreendedor que mais ganha dinheiro no Brasil, na média. Isso faz com que uma pessoa com um salário extremamente baixo é muito difícil ela se capacitar. Então, um empreendedor negro que tem uma serralheria, ele tem a excelência na serralheria, mas às vezes ele tem dificuldade de fazer um cadastro numa plataforma internacional. Ele tem dificuldade de fazer uma entrega dentro de uma vaga logística de hora num tal lugar, com aquela caixa. Ele tem dificuldade de documentação. Então, ele precisa ter uma estrutura de empresa grande, porque a empresa que quer fazer um negócio com um empreendedor negro fala, eu quero, só que eu quero que você tenha todo o pacote das empresas que me atendem, para a gente poder fazer negócio. É igual colaborador, eu quero te contratar, mas tem que falar 3 idiomas. Perfeito, entendeu? E aí, assim, isso é até uma coisa. Teve uma ocasião que a gente tinha que falar com o pessoal da Índia, que é quem cuidava da parte financeira. E eu não conseguia entender o inglês do indiano. Aquilo foi me dando uma agonia que hoje no LinkedIn, quando eu vejo Rajesh, Gidato, alguma coisa, eu já deleto porque dá medo, né? Assim, e o empreendedor, ele tem... o empreendedor negro e a Diversidade I.O., ela surgiu por quê? Primeiro, eu como publicitário, eu fazia vídeos. O Dia do Afroempreendedor, inclusive na cidade de São Paulo, eu que fiz o vídeo para a Câmara Municipal de São Paulo. E eu percebi esse viés de, poxa, faz mais barato. Não, ó. Vamos dizer assim, a celebridade negra queria que eu fizesse de graça. Não, faz de graça que eu vou divulgar. Ou a pessoa branca queria pagar menos. Eu falei, tem um viés importante, aí nasceu a Diversidade I.O. Hoje a Diversidade I.O. ela está lançando a sua nova plataforma, ela passa a ser mais um hub, ou melhor, ela deixa de ser um hub, ela passa a ser um conjunto de plataformas de soluções para a diversidade. Então a gente fazia rodadas de negócio, capacitação, a gente cada vez vai fazer menos isso, vai ser um negócio mais tailor-made, um negócio mais nichado, e cada vez mais as nossas plataformas vão abrir portas através do banco de dados, através de impacto social, através de reconhecimento racial, que algumas empresas ainda precisam. Eu acho que a tecnologia leva a gente para esse caminho. Quanto menos pessoas e mais processos, eu acho que é o caminho da Diversidade I.O. E a Diversidade I.O. ela teve assim, um grande aprendizado na pandemia, onde a gente ajudou de uma maneira assim, bem importante empreendedores que estavam, numa situação difícil, porque o empreendedor ele não é terceiro setor. É um cara que sempre acha que no dia seguinte eu vou virar. Eu vou vender, eu vou fazer. E aí alguns já estavam, não pagando conta de telefone, não estavam conseguindo se manter. E a gente tinha uma plataforma chamada Empresa do Bem, que era justamente para ser o contrário do Reclame Aqui. Eu falei, ninguém sabe aonde vai elogiar quando vai bem, né? Porque você vai num lugar que você gosta. E aí a Empresa do Bem ela virou o quê? Uma forma de você angariar fundos para pagar uma conta telefônica de um empreendedor, cesta básica. E aí tem empreendedores que, por exemplo, a gente nem sempre pensa, mas empreendedores africanos vieram para o Brasil. A gente ajudou um grupo muito grande de angolanos, de congoleses. Legal. Que saíram, ela era advogada lá, ela está fazendo faxina aqui e ainda assim não está dando. E a gente conseguiu, de uma maneira respeitosa, não tirava foto de ninguém. As pessoas que iam sabiam que estavam recebendo, que a gente não estava ali para fazer um anúncio em cima de uma situação difícil, mas ajudar a pessoa. Então, esse lado do empreendedorismo também é importante de enxergar que, olha, você não tem um fundo de garantia, mas você não pode esquecer que você tem que ter uma fonte para você guardar uma parte. Você não tem um carro da empresa, mas você tem que entender que o teu carro dá manutenção. Então, nem todo o dinheiro que entra é um dinheiro que fica para você. Isso
Todo mundo fala, não, o dinheiro da empresa não é o dinheiro seu. Mas você olha aquele dinheiro na tua conta, Denis, você Acabou. fala, por que não, né? E esse por que não tem que ter, assim, eu acho que essa disciplina, né? E a Diversidade I.O. ela está caminhando muito mais agora para ficar próximos de GovTech, né? Com algumas soluções que a gente tem para o mercado e também para soluções de ecoeficiência, né? A gente lançou uma plataforma que é o Evento Sustentável, que é em cima de 29 legislações, né, de impacto ambiental quando você faz um evento. Foi uma provocação da APAS, né, Associação Paulista de Supermercado. Falou, poxa, eu queria medir stand a stand qual é o passo, né, qual a pegada de carbono que nós estamos deixando. E aí eu criei isso, e aí é algo que a gente vai falar daqui para frente, que como o empreendedor se reinventa. Se esse empreendedor ele não tem, de repente, um acesso a uma tecnologia de uma inteligência artificial, alguma coisa, sabe, de top, dificilmente ele vai conseguir. Então, o empreendedor hoje, ele não pode ser bom no que ele faz, ele tem que ser bom no que ele faz e em tecnologia, em inteligência artificial. Tá? Então, a Diversidade I.O. está nesse caminho. A gente conseguiu já ajudar algumas pessoas, para você ter uma ideia, a Diversidade I.O. gerou 8 milhões e 300 mil reais para esses empreendedores que não pagam nada, né, para estarem na plataforma, num ticket médio acima de 150 mil. Aí você pega aquele ticket médio do Sebrae de 2 mil para o nosso de 150 mil, é esse empreendedorismo de excelência. Sim. Sabe, é abrir portas na Ambev, na Unilever, na Natura, no Carrefour que nós abrimos, né, entre outras empresas, que a gente quer abrir e continua abrindo, mas é um pacto ali, que olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil, não vai ser fácil, você entendeu? Tá. Depois dos 3, pensa bem, porque não vai ser fácil. Porque muitos se arrependem. É aquela história, poxa, tem um caso bem interessante de um parceiro aí, ele chama Doutor Entulho. Quando você precisar tirar algum móvel da tua casa, ele tira, pica, joga fora. E eu falei, pô, o que você faz é tão legal, deixa eu te apresentar uma empresa grande. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, não quero dor de cabeça. Aqui eu durmo bem, aqui eu não ganho tudo que eu poderia ganhar, mas eu tenho vida. Então, essa escolha de empreender e lidar com uma empresa grande, Denis, é isso, é sair de uma área que eu aprendi com meu amigo Denis hoje, de comodidade, né? Você sai do que ali de uma comodidade que você pode ter para você ir para uma área bem... um mar bem batidão ali, né? Que eu falo que a zona de conforto é bom. Todo mundo quer conforto. Comodidade, não. Né? Agora, isso é interessante, porque eu trabalhava numa época com marketing esportivo, licenciamento de produtos. Sim. E a gente perguntava, né, qual que era a distribuição dos fornecedores e tal. Daí a gente falou, pô, você tá no mercado tal... Aí teve um que era de bicicleta, ele falou, não, porque eles vendem com margem negativa, para mim não faz sentido, queima o cara que vende com margem positiva. Aí ele me explicou toda a parte logística ali. Na época eu estava começando minha carreira, eu entendi. Ele falou, não gosto de vender, não faz sentido para mim vender nesses grandes supermercados, lá. E a gente não entende isso, né? E aí o empreendedor negro, e o dado que você passou do Sebrae é interessante, porque o empreendedor negro, a mulher negra tem um volume e tal... A mulher branca, o homem branco, também não é um volume de média de 1 milhão. Mas todo mundo acha, não vou generalizar. A maioria das pessoas acham que o empreendedor negro é 1.500 e o branco é aqueles caras que você vê no LinkedIn e tal, todo mundo startupeiro e tal. Sim. E não é assim. Não é. Só que aí o negro pega o estigma do ticket menor. Como que você vê isso com as grandes empresas? Se apresentando, às vezes, algo que não é só coffee, nada contra, mas não é só o coffee break. Não é só o brinde. O brinde. Tem empreendedores que têm empresas bem grandes. Sim. O pessoal se assusta quando você vai apresentar uma empresa mais parruda? Se assusta, Denis. E que legal que você vive nesse mundo das multinacionais, que você vive, né, e construiu sua carreira numa empresa grande. É o Denis que aparece lá de negro. Sim. Aí você imagina um empreendedor negro chegando para vender. Então, você tem que quebrar, né, aquele muro de uma empresa pequena, uma empresa de uma pessoa negra, e se essa empresa não entregar, eu que sou de compras, que sou penalizado. Então, eles estressam, esticam essa corda ao máximo para ver se você consegue entregar. Né? E assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui para uma aceleração nacional da Ambev, eu tinha que levar 200 afroempreendedores novos. Eu levei 250 e construí uma plataforma. Quando eu fui para a aceleração global na Bélgica, eu tinha que entregar 1.200. Eu entreguei 270 mil e ainda entreguei mais uma plataforma e mais uma inteligência artificial. Por quê? Porque se o empreendedor negro ele não faz um outstanding, ele não consegue furar esse muro desse bias, né? Desse viés de, pô, esse cara é pequeno, esse cara não vai me entregar.
né? Eu vejo caras parecidos com ele na segurança do prédio, eu vejo esse cara me servindo, mas eu não vejo esse cara sentando numa mesa e discutindo comigo. E às vezes é uma coisa que está ali no interior do cara, não é um racismo intencional. Né? É o pré-conceito de ele não ver ninguém parecido, que na hora que vai fazer negócio ele fala, pô, né, mas a minha métrica de entrega de fornecedor, né, de qualidade de fornecedor, eu posso me arriscar muito por um cara novo. Então, quando as empresas querem realmente ter um empreendedor negro, tem que ser um negócio intencional e tem que ser top-down. Porque se não for assim, olha, vamos correr o risco. Da mesma maneira que corre numa startup. A cada 10 startups, uma dá certo. Sim. Mas a que dá certo cobre o dinheiro das 9 que não deram. Né? O empreendedor negro, eles precisam ter um pouquinho desse olhar e precisa ter o número. Quantos empreendedores negros a gente quer colocar aqui? Né? Da mesma maneira que o empreendedor negro fala, eu não posso ter 5 ou 6 ou 7 empresas grandes e não ter nenhuma média e nenhuma pequena. Porque na hora que esse cara trocar, né? Trocou o gerente, trocou a liderança Latam, e agora a gente vai fazer de outra maneira, aí ele perde tudo. Tem que se provar de novo, né? Colocar os ovos todos numa mesma cesta. Eu várias vezes, né? Estou falando aqui, mas quantas vezes eu falando porque eu aprendi a não fazer isso. Então, eu acho que o empreendedor negro ele tem um caminho muito legal, porque a gente está no maior país fora do continente africano. Mas ele tem um caminho de aprendizagem que me assusta muito, Denis. Por quê? Quando a gente fala em 16 milhões de afroempreendedores, que é o que o Sebrae consegue ler, 27% deles são formalizados. Ou seja, é um número muito baixo. Desse número baixo, você tem que a maior parte, quando eles também pegam o nível de empreendedor que tem menor estudo, sempre é o homem negro, depois a mulher negra, depois o homem branco e quem mais estuda é a mulher branca. E aí, hoje em dia, se você não tem um conhecimento, você não consegue fazer a pergunta para a inteligência artificial. Sim. Eu estava vendo uma matéria interessante que pessoas mais velhas estão conseguindo lidar melhor com a inteligência artificial. Por quê? Porque tem repertório. Né? Na hora de fazer o prompt, né, de fazer a instrução, ele sabe como colocar a instrução. Então, eu estou vendo que a tecnologia que era para facilitar está abrindo um fosso, não porque ela queira, mas porque, às vezes, a pessoa que não tem essa formação, né, ela está com essa dificuldade de, poxa, eu preciso saber, eu preciso, né, fazer um post, mas eu vou fazer um negócio muito amador porque eu não sei pedir para a inteligência artificial. E aí fica só fazendo pergunta boba, achando que aquilo é diversão, enquanto outras pessoas estão ganhando dinheiro. Né? Como eu te falei, a gente esteve numa imersão na China e o grande conceito dentro da universidade para que a mão de obra lá que hoje está sofrendo com desemprego, né? 16% dos jovens chineses hoje estão buscando emprego, é o conceito de OPC, né? One Person Company. Então é um cara que não é um MEI, mas é um empreendedor que pode vender para grandes empresas, só que ele tem um conjunto de agentes de IA que fazem a parte de marketing, faz a parte financeira, que faz a parte legal, né? E que deixa esse cara pronto para vender para uma grande. Então, você imagina hoje, né, um empreendedor que não está preparado, como é que ele vai ficar para trás e como já fica aqui no Brasil. Sim. Então, eu acho que é um caminho bem de sentar, olhar e falar, poxa, quero ser empreendedor, quero caminhar, mas eu preciso me preparar para isso. É interessante porque eu estava vendo aqueles conceitos de agora vai ter o gestor de agentes. Né? Então, tem o gestor de pessoas, tem o gestor de agentes. Né? Tem o gestor de pessoas e de agentes. Aí, falando dos empreendedores negros, né? Você é um empreendedor negro, tem contato com vários empreendedores negros. O que leva o pessoal a empreender, dos que você tem contato? Assim, por que tem aquele passo? A gente já comentou do seu, né? O que levou, mas você vê que é a mesma coisa? O que você vê que está levando o pessoal a empreender? Bateu no teto, onde está? Ou tem a alma empreendedora? Uma boa parte deles são empreendedores de sobrevivência. O cara não conseguiu se formar, o cara não conseguiu ter um bom conhecimento técnico, mas ele faz um negócio com excelência e ele abriu a empresa e ele faz aquilo e devagarzinho ele vai crescendo. Então tem exemplos de caras que são extremamente pequenos, mas muito competentes no que eles fazem. Tem um outro grupo, que é um grupo importante, que tem uma limitação e é importante pensar nisso. Normalmente quando a gente fala em startups, eles falam em 3 Fs, né? Family, Friends e Fools, né? Quem dá o dinheiro para a startup. No empreendedor negro, não. É Family, Friends e Folks esperando o dinheiro desse empreendedor. Ele é o mantenedor. Então, às vezes, ele não tem a paciência e não tem o tempo de esperar
ter um cargo legal numa empresa para ele poder manter. Né? Ele ajuda a mãe, ele ajuda o irmão, ele ajuda a tia, e ele fala, bom, para eu conseguir, né, quebrar essa barreira de salário, eu vou ter que empreender. Então, a maior parte que eu vejo são pessoas que são boas no que fazem, mas não conseguem sobreviver com o salário que normalmente o mercado paga e nem conseguem esperar o tempo que o mercado exige para que um colaborador negro consiga ter, né, uma boa carreira. Isso é interessante porque muitas vezes a gente vê empreendedores que tem até aquele preconceito, mas você vai ver ele ganhar mais que um executivo. Sim. Né? Por quê? Porque ele é dono do negócio, tal, tem mais estabilidade que o executivo, que você pode estar em cima lá. Mas era a única maneira. Porque se ele fosse para uma empresa, ele não ia conseguir chegar e galgar aquele posto, né? Por conta que você comentou, de algumas outras limitações que as empresas às vezes pedem. Né? E o empreendedor negro versus o empreendedor branco. Sim. Se a gente fosse fazer um paralelo assim, bem ping-pong, né? O que você vê de diferença do branco com o negro? Eu vou aproveitar esse tempo de Copa do Mundo, eu vou fazer uma analogia do futebol. Legal. Quando você vê uma seleção que é confiante, ele não tem medo de dar o drible, ele não tem medo de dar um passe longo, ele não fica tocando para o lado. É um empreendedor branco, por quê? Porque ele tem a família apoiando, ele não passou a necessidade de ter que trabalhar na adolescência, ou às vezes até na infância. Ele teve uma boa formação e tem um negócio que é interessante. Quando a pessoa tem tranquilidade, ela estuda para aprender. Quando a pessoa não tem tranquilidade, ela estuda para ter o diploma. Então, nem sempre ele consegue absorver o melhor. E quando ele estuda também, e ele tem uma tranquilidade financeira, ele faz laços com pessoas que vão crescer e que vão lembrar dele. Quais laços a gente consegue numa escola lá no fundão da periferia, Sim. quando a maior parte, não sai ali do bairro, fica fazendo alguma coisa, continua como colaborador de uma empresa pequena e toca a vida com aquilo. Então, o ambiente do empreendedor negro, para ele ser bem sucedido, é muito mais selvagem do que o do empreendedor branco. Estavam falando de a curva da morte, né? Os anos aí que normalmente numa startup são 2 anos de uma startup branca. Eu acredito que uma startup negra, desde o início, ela leve 8 anos para ela poder sobreviver. É 4 vezes mais. Porque ele tem qualquer situação no mercado, qualquer perda de cliente, ele fica muito sensível. E não sou eu, porque eu falo com vários. Tive que voltar para o mercado de trabalho. Sabe, pessoas que fazem um trabalho fantástico, enorme, Sim. ali, bem estruturado, mas ele está muito no fio da navalha e ele não tem essa tranquilidade de dormir e pensar bem. A gente vê vamos pegar a França, né? Como é que o pessoal da França está tocando a bola e como é que o pessoal ontem da República do Congo, depois que tomou o gol, tocou a bola. Só tocando de lado, com medo, eu não quero assumir a responsabilidade. E empreender é isso, né? É colocar a cara a tapa, é desafiar o teu concorrente, é desafiar o teu parceiro cliente, é trazer, às vezes, talentos que você não pode pagar exatamente, mas você sabe que esse cara vai te ajudar. Então, eu acho que a grande diferença não é da etnia, mas é do ambiente que a pessoa vive, né, e que ela foi criada, e como isso cria, sabe, algumas limitações mentais que esse cara tem que quebrar. Né? Sim. É interessante que você comentou isso. Esse ponto é muito importante, que é estudar para aprender, estudar para ter o diploma. Sim. Porque às vezes você olha e fala assim, o que eu tenho que fazer para estar numa empresa? Eu tenho que entender IA, então eu estou estudando para ter o diploma. Exato. A outra não, eu tenho que saber de IA, vou pegar um tempo, vou entender IA, para eu aprender a IA, não preciso Sim. ticar IA. Né? Não preciso ticar preciso fazer isso aqui, isso. Exato. Porque faculdade é muito isso. Alguns falam assim, não tem nem como eu fazer faculdade, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho que ticar o curso superior. Né? Isso é completamente diferente. Eu vou aproveitar até, Denis, para a gente pegar um exemplo de uma escola de 2º grau, tipo escola americana. Poxa, é acima de R$10 mil até a mensalidade. Aí você pega faculdades online que o cara paga 150 e ainda ganha um 2º curso, Exatamente. Que eles chamam de pós-graduação. Esse cara só vai ter o canudo, entendeu? Esse cara ele não pode nem repetir, porque já tem um monte que tem que entrar no lugar dele para se formar. Então, isso é um diferencial enorme. Tem um livro que a PricewaterhouseCoopers fez, e ela deu para alguns executivos anos atrás, chamado Se Eu Soubesse, que era conselhos, né? E aí uma frase para mim que é ótima é que a diferença está nos detalhes.
O cara pode ter a mesma formação. Eu tenho MBA em engenharia. Tá, mas onde você fez? Né? Antes do MBA, onde é que você estudou? Quantos livros você leu durante o MBA? Não, eu só assisti a aula e fui na raça. Não, eu li esse livro, né? Eu fiz um simpósio. Você vai criando laços, que eu acho que é uma coisa que o Best in Black faz, que recupera, né, esse nosso lugar de criar laços verdadeiros. Sim. Às vezes, quando você está empreendendo na necessidade, você quer chegar para o Denis e você quer vender. Você não quer saber se o Denis precisa comprar, você quer vender. Se você apresenta o Denis para fazer um negócio, fala, Denis, e aí, qual é a minha parte? Calma. Não é assim que o judeu faz negócio. Exatamente. Né? Não é assim que o americano, o ASP lá, o redneck faz negócio. Então vamos fazer, né, da maneira que dá certo, mas eu sei que você está quebrando um muro, porque você está quebrando 300 anos, né, de mindset de, poxa, eu estou desesperado, eu preciso vender, estou desesperado de vender. A gente só compra e a gente só prospera com pessoas que a gente confia. E se a gente não cria laços, a gente não confia na pessoa. Então, assim, eu sou muito fã, sabe, da sua iniciativa, sabe disso. Né? Da maneira que você se põe, né? Do lugar que você está. Tem um filme chamado Gente Grande que eu acho muito legal, que tinha aquele negro da cidade, né? Que era o Chris Rock e outro cara. Então, sabe, você está numa posição C-level, né, dentro da empresa, mas ainda assim você entendeu que precisava abrir espaço para que outros pudessem chegar lá. Você não quer ser a exceção. Né? Você não quer ser o único C-level negro bem-sucedido. Eu acho que esse tipo de caminho para o empreendedor é muito importante. Ele entender que ele vai crescer se todos crescerem juntos, né? E que ele não pode pisar na bola, ele não pode fechar uma porta quando você apresenta ele, né? Então, só queria pôr esse adendo que o Best in Black, eu acho que ele tem um braço muito grande para executivos de ponta, mas ele tem uma possibilidade de educar e ajudar e a conscientizar, a fazer um letramento para o empreendedorismo, né, de alto nível, que vocês estão num caminho muito legal. Legal saber disso, né? E a gente tem vários feedbacks, principalmente aquilo que você comentou, né? De você ter um ecossistema diferente, né? Você está num entorno diferente, porque aí você passa também a acreditar que é possível. Sim. Né? Porque quando você está inserido num contexto que é difícil, mas você não vê possível, a sua mentalidade muda. Exato. Quando você está num que você sabe que é difícil, mas você vê possibilidade e pessoas ajudando. Sim. Isso é importante. Eu quero fazer negócio com uma grande empresa, ajudar. Vou ajudar, você tá lá. Lógico, não vou te colocar lá dentro sem você ser capaz, não é isso. Mas eu vou abrir uma porta. Porque a gente sabe que nas empresas, vamos colocar aqui a parte de contratação. Abre uma posição, vai 300 currículos, 400 currículos. E às vezes nem abre a posição. É interno. Se chega alguém endossar, é muito mais fácil. Muda totalmente o jogo. Eu sempre comento que a pior entrevista que eu fiz na minha vida foi na SAP. Olha. A primeira passagem que eu tive na SAP. Mas uma pessoa que estava muito bem lá me indicou. Então o pessoal olhou e falou, bom, se esse cara que tá bem indicou, acho que esse louco aqui tá num dia ruim para fazer essa entrevista ruim. Né? E aí me deram uma nova chance. Que legal. Eram outros gestores. Então o primeiro gestor olhou e falou, não gostei, mas passa pro outro ver. E o outro até falou, Denis, o Franklin te indicou, não tem jeito. E é engraçado, porque quem indicou o Franklin na SAP foi a professora de MBA dele. Olha. Que trabalhava na SAP, uma mulher negra. E o Franklin não é negro, ele é branco. Né? Então, assim, uma mulher negra, ele encheu o saco dela, falou, vou te indicar. Indicou, aí depois ele pegou e me indicou. Então, assim, precisa da indicação. Quantas pessoas não postularam para aquela posição e acabou entrando eu? Por quê? Porque tinha uma pessoa que conhecia, que indicou. Então, a gente tenta gerar essa base do networking, né? Principalmente o networking que você comentou, não só de negócios. Porque às vezes você vai jogar golfe, criou uma amizade, surgiu uma oportunidade, você lembra da pessoa, você abre a porta. Porque às vezes a gente quer muito negócio, né? Negócio, né? Outro ponto que eu acho que é muito legal no Best in Black, que eu vi na última reunião, estava lá uma pessoa C-level da Econodata, você me apresentou, um cara de gente boa, é que a gente não pode se fechar na questão negra sem trazer pessoas aliadas. Eu acho, das iniciativas que eu vi, a mais inteligente é essa, né? Eu preciso ter pessoas antirracistas, não preciso ter pessoas negras. Exatamente. Então, se a pessoa é antirracista e vai valorizar a tua capacidade, show. Então, essa professora negra valorizou a capacidade de um cara que
convivendo com uma pessoa negra de bom, né, de talento, ficou tranquilo em saber, pô, o Denis também, que tem talento, vou Legal. indicar. E internamente o pessoal sabia, ou seja, vira um círculo, né, virtuoso de indicações. Mas, às vezes, infelizmente, o ativismo, né, negro prejudica a gente. Na minha opinião, e eu posso estar errado e peço A gente desculpa. sempre tem essas discussões. Não é? A gente sempre tem essas discussões aqui, é interessante isso, que realmente algumas vezes prejudica mesmo. Tem pessoas que acham que não, eu acho que em alguns momentos prejudica. Sim. Né? Então estamos abertos ao debate. Não é todo tipo de ativismo, mas aquele ativismo que acha que não, o negro só deve casar com negra, o negro tem que ter religião de matriz africana, o negro tem que ter esse posicionamento político, o negro não pode morar em bairro de branco. Gente, você está colocando o cara numa caixinha que aí sim você está limitando o potencial dele. Ser negro é uma questão de etnia, não é uma questão que eu não posso ir para lá, eu não posso ir para cá. Eu cresci num bairro japonês. O Butantã antigamente era japonês. Pô, eu só brincava com japonês. Eu não ia brincar, não. É japonês, não posso, porque são descendentes. Pô, adorava, né? E comidas que eu aprendi com eles, segurar hashi e tal. Legal, isso é uma experiência. Quando eu entrei no Unibanco, eu era atleta e todos os funcionários eram brancos. Então, eu saía para conversar com pessoas brancas, né? Eu ia em festa, era aniversário deles, pessoas brancas. Você vai falar, não, eu tenho que procurar uma pessoa negra para casar, porque senão eu estou errado. Não, você se relaciona com quem está no seu entorno. E às vezes ficam nessa discussão do jogador de futebol, porque ele só está com branco. Meu, começa aí. Deixa ele ser feliz, deixa ele jogar pelo time. O que Pelé falava, eu sendo uma pessoa negra que parou uma guerra, talvez eu esteja fazendo mais que outras. Mas essa é a minha posição e não quero ser o dono da razão. Mas uma coisa que eu acredito muito é que eu chamo dos 3 lugares, que normalmente a gente fala no lugar de fala. Mas se você não tem um lugar de escuta dessas pessoas não negras e o lugar de ação, que abre a porta, que indica, esse lugar de fala ele fica muito isolado. Então, acho que é esse trinômio aqui que fecha uma equação, sabe, de prosperidade para quem seja, né? Seja para um recorte LGBTQIAPN, seja uma mulher, seja um 60+, que é uma realidade que o Brasil está envelhecendo muito rápido. Sim. E a gente vai ter que pensar o que faz com isso. Agora, imagina envelhecer rápido, ainda ser negro e ter que abrir uma empresa, porque ele não está voltando para o mercado. 45 anos hoje, se você não está num cargo de diretoria, você está desempregado. Porque não tem mais mercado para você. Então, é importante que a gente olhe para a questão do negro, mas olhe os outros recortes que andam juntos e que a gente entenda que tem muita gente boa querendo ajudar. O meu avô, o senhor Manuel Arruda, ele falava uma frase legal. Ele falava que os bons andam descalços e os maus andam de tamanco. Então, a gente ouve muito barulho de quem... Mas não é a maioria. A maioria anda descalço ali, entende? Então, tem muita gente boa que quer apoiar a causa negra, que quer apoiar pessoas com talento, independente de raça, independente de orientação, independente de idade. E eu acho que o Best in Black tem essa capacidade magnética, sabe, de trazer pessoas boas. Legal. Não tem uma reunião que a gente vá que a gente não sai com um sorriso. Pô, conheci um cara legal. Isso é bom. E é legal que você falou da Econodata, que o Paulo é parceirão. Eu vou nos eventos dele, gosto muito da Econodata. A única coisa que eu discordo de você é, se você é negro, você tem que ser corintiano. Eu acho que tem que ser corintiano, então eu vou deixar esse recado aqui. Não pode torcer para outros times. Se você é negão, tem que ser corintiano. Eu acho que todo mundo nasce corintiano. Eu já sei a piada. Olha, você vai ser cancelado por essa piada. Eu não vou deixar nem você terminar. Não, tô brincando. É verdade. Assim, é interessante. Eu tenho o meu padrinho de casamento é um coronel da Polícia Militar negro. Foi herói de incêndios, Joel Mandraus, né? O senhor Jurandir Bittencourt. E quando ele soube o time que eu torcia, ele falou, pô, cara, que isso? Você tem que ser, pelo menos, São Paulino. Que ele era São Paulino, né? Mas palmeirense... Eu falei, olha, um primo meu branco, né? Que a minha mãe é filha de uma... Minha mãe é filha de uma senhora branca com uma pessoa negra. E essa senhora branca era viúva com 9 filhos brancos, de olhos claros, verdes e tal. Casou. Então, nasceu minha mãe, né? Parda, e mais uma irmã. E meu primo branco, loiro, do interior, me levou para assistir um jogo do Palmeiras. Entendi. Eu nunca tinha entrado no estádio. Aquilo, sabe, bateu. E eu fiquei todos esses anos sem falar de futebol. Não, nem ligo muito e tal. Até que o Palmeiras tivesse esse lugar. Mas o que você fala faz muito sentido. Por quê?
junto da comunidade, né? Quando a gente olha a Zona Leste de São Paulo, a maioria são pessoas negras. Existe uma identidade do Corinthians, sabe, com a população negra. Eu acho muito importante isso. É a mesma coisa quando a pessoa quer se endividar para usar uma camisa de marca, né? Mas que não é a realidade dela. Pô, vai na loja do bairro ali, vê o que a moçada está usando, né? Não vou falar para comprar falsificado que não faz sentido, mas usa o que todo mundo usa, porque você não precisa ostentar. Né? Então, às vezes, a pessoa quer ostentar para estar num lugar que não é dela. Eu não teria problema em ser corintiano, mas... Né, não deu jeito. Eu vi o Ademir da Guia jogar e aí então complicou tudo. Né? Não teve jeito. E além da diversidade I.O., tem o KD. Né? Me explica um pouco o KD, como é que ele ajuda a gente a se localizar. E quando começou isso? Porque é o seu último empreendimento, sim, né? Sim, é o último empreendimento. O KD nasceu, até dessa minha experiência de varejo, eu acho que desde a pandemia a gente está vendo que as lojas estão perdendo um número muito grande de pessoas. Antigamente, nas discussões aí das multinacionais, quando eu trabalhava, não, que o brasileiro é sinestésico. Se ele não pegar, ele não compra. Se ele não cheirar, ele não compra. A pandemia fechou, as pessoas se adaptaram e hoje as lojas, você vê, o Grupo GPA com problema, o Carrefour com problema. Né? As grandes empresas estão com problema, imagina os pequenos. E o KD, ele tem esse papel de levar, ele é um Waze dentro do ponto de venda, mas ele não é voltado só para o ponto de venda. Ele é uma solução GovTech, então você imagina um hospital, como o Hospital das Clínicas, que a gente está falando com o Inova, 22 mil funcionários. A pessoa chega ali do interior, vai para uma consulta, ela não sabe exatamente para ir. O KD ele tem uma tecnologia que ele não usa hardware, né? A gente conseguiu fazer uma simbiose dentro do celular e a gente pega a tecnologia do celular que, pelos passos, a gente guia a pessoa. Então, ele é barato de implementar, ele é fácil de implementar e ele ajuda em hospitais, shopping centers. A gente conseguiu uma solução onde você coloca o QR Code na vaga, ele te leva da vaga até a loja e te leva das lojas até a vaga. Que também é uma dor muito grande para as empresas de segurança. Roubaram o meu carro. Você está no piso errado, você está do lado errado. Nem me fala isso. Outro dia eu fiquei meia hora no shopping. E a semana passada, no mesmo shopping, mais meia hora, meu Deus. Eu quase peguei Uber e vim embora. Chega, né? Chega. Eu tô desistindo. Não, desisti, exatamente. Tem que saber a hora de perder. Eu lembrei de você na hora, que eu falei, eu tava precisando de um KD aqui para me localizar para eu ir até a vaga. Que loucura. Não, e é uma solução, olha, até em viagens internacionais aí, a gente olha que o supermercado nos Estados Unidos não tem uma solução assim. Normalmente, o que ele tem é uma solução que vai do ponto A para o B. A gente tem uma inteligência artificial, agêntica, junto, que você colocou lá, lasanha. Aí o meu agente já pergunta, você vai fazer ela bolonhesa, 4 queijos, já te leva para pegar os outros itens. Ou seja, ele aumenta o ticket médio, né? Ele tem também um push por aproximação. Então a loja está com um estoque grande lá de ovo de Páscoa para vender. Quando chegar perto do ovo de Páscoa, vem um pop-up na tela e você pega os nativos digitais, né? A gente pega aí da geração, né, do Enzo e companhia, né, dos 23 aos 28. Esse pessoal, eles gostam de entrar no supermercado quieto e sair calado. Às vezes eles não compram só para não ter que falar com ninguém. Eu sei que eu tenho, né, filhos dessa idade, você sabe como é que é. Pô, não achou isso não, né? Você perguntou não, eu também não perguntei. Então, ele ajuda, né, a trazer esse nativo digital para diminuir um pouquinho do e-commerce, gastar dinheiro. E a gente agora está numa aceleração da DESAMPA aqui do município de São Paulo, que eu acho que vai ajudar muito o pequeno varejo, né, lojas de bairro, que às vezes o cara está sozinho, ou tem uma pessoa repondo, e a pessoa quer achar lá algum produtinho dentro de um mercado de 200, 300 metros, e achar principalmente os GovTechs. Imagina isso no mercado municipal. A pessoa querendo conhecer o famoso sanduíche lá e não sabe achar. Né? A pessoa quer achar onde tem um caranguejo, então... O mercado municipal ele é turístico, né? Ele não é só um mercado para a cidade de São Paulo. Então, a gente está apostando muito nisso. Eu acredito que o KD ele tem uma vocação de ser internacional. A gente tem o registro do INPI dessa tecnologia. Legal. Então, eu acredito que ele tem tudo para arrebentar. Né? É uma iniciativa que não tem a ver com esse lado de ESG, mas ajuda muito ao pequeno varejo, porque o custo de implementar ela é baixo. E quando eu penso em tecnologia... Denis, eu penso muito nisso. A tecnologia ela tem que ser acessível para o pequeno. Né? Você vem de uma experiência que a tua tecnologia ela atende o grande de uma maneira maravilhosa. Mas o pequeno ele precisa ter essa chance para ele sobreviver. Porque senão daqui a pouco a gente vira os Estados Unidos. Só tem 7-Eleven, não tem mercadinho de bairro. Né? Ou é franquia, ou é um cara grande, ou então não existe. E eu acho que o Brasil ainda tem essa possibilidade, ele ainda tem uma descentralização do varejo. Eu penso em farmácias, eu penso em lojas de departamento. Imagina uma C&A, que uma moça entra lá com 8 blusas,
né, para provar, ela leva uma, as outras 7, a funcionária pode pegar o KD e saber exatamente de uma maneira rápida. O RAP é uma empresa que não usa pessoas separando na loja. Quem separa é o motociclista. E o motociclista ele fica perdido, Denis, sabe? Ele sobe e desce ali. Então o KD, eu vejo ele como uma solução. Espero ser, né, logo investido no KD para a gente poder explorar. E eu acho que é uma empresa realmente global, né? Uma supply tech, um retail tech que vai ajudar muito aí o varejo. Aonde a gente pode chegar com o KD, eu não sei, mas eu sei que o KD tem tudo para fazer a diferença no mercado aí não só para o varejo, mas para a GovTechs também. Eu acredito de verdade nisso. E aí, para a gente completar aqui o nosso bate-papo, dá para ficar muito tempo, porque esse é um ponto muito interessante, né? Porque a gente vê que tem muitos investimentos voltados para os negros entrarem no mercado de trabalho, ingressarem no mercado de trabalho como colaboradores. Sim. Né? Só que essa parte é muito importante dos negros como empreendedores. Sim. E as empresas, às vezes, abraçam a inclusão do negro como colaborador e não como empreendedor. Exato. Né? Um conselho do Marcelo, que tem contato com vários empreendedores, do Marcelo, que é empreendedor também. Se eu fosse vamos colocar 2 conselhos para o empreendedor negro, independente de estar começando ou não. O que você pontuaria? Você permite eu dar um conselho para a empresa também? Também. Vamos lá. Vamos lá. Se a gente pegar aqueles 16 milhões de afroempreendedores numa família onde o IBGE fala que uma família negra tem em média 4,4 pessoas, nós estamos falando em torno de 70 milhões de habitantes que dependem do empreendedorismo negro. Essas empresas que estão reduzindo o preço, essas empresas que estão exportando, essas empresas que estão saindo do Brasil para ter margem, elas têm uma demanda reprimida de 70 milhões de pessoas que querem comprar um carro, querem comprar uma casa, mas que não têm renda para isso. Ou seja, permitir que o empreendedorismo negro cresça é uma injeção no mercado de trabalho enorme, uma injeção na renda da população brasileira de uma coisa assim sem tamanho. Então, as empresas precisam enxergar que esse investimento na caridade é algo que vai voltar para o mercado e que vai voltar para elas. Agora vamos para os empreendedores negros. Você tem que fazer um exercício com cuidado e sem emoção de quanto você precisa para sobreviver e quanto tempo vai demorar para você ter o que você precisa para sobreviver. Essa minha empresa, a razão social dela é Insight, a gente abriu em 2014. A primeira nota fiscal que eu emiti foi em 2017. Eu demorei 3 anos. Ou seja, lembra aquele Vale da Morte da empresa branca? Eu já estava, sabe, no submundo, no umbral, sabe, lidando ali, já estava numa questão kardecista. Por quê? Porque assim, o cara, não, eu vou fazer sem nota, aí eu fazia um serviço, aí eu fazia outra coisa. Então, mas ele não pode se preparar porque não tem ninguém para mantê-lo. Então, ele tem que entender que tem um modelo de waterfall que você fala, eu quero chegar a Marte, você começa a construir, vai ajeitando o que você precisa ajeitar e você vai para Marte. Não fique assim, alucinado em entregar o 100%. Né? O 100% nem grandes empresas entregam, na minha leitura. Né? Já trabalhei em grandes multinacionais que, não, vai desse jeitinho mesmo e vida que segue. Então, que ele tenha certeza que existe um mercado para ele poder crescer. Ah, não, minha mãe, minha irmã, minha madrinha acharam que o produto é legal, que eu sou bom nisso. Calma. Pesquisa, vê quanto essas empresas faturam, vê quanto custa abrir uma empresa, quanto custa manter essa empresa. Legal. Você fez isso, você está no caminho. E aí o segundo é com relação à nova geração, e aí já estou me sentindo um vovô aqui, mas com relação à resiliência. Quando eu não conhecia esse termo resiliência, eu falava dureza mental. E a dureza mental é isso, você vai sim passar um perrengue, você vai às vezes ter que vender aliança de casamento, como eu já tive que vender, você vai perder tua casa porque você colocou de garantia, mas uma hora você vai dar certo. Né? Não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência o empreendedorismo. Você vai resistindo, é resistência e obstáculo, resistência e obstáculo. Tem uma prova que é 3.000 metros com obstáculos. Né? E é essa prova que eu acho que é o melhor exemplo para um empreendedorismo negro. Você tem que saber que vai doer, e demais, você corre, né, quase todos os dias de manhã. Tem dia que você chega que cadê o fôlego, né? A cãibra, a distensão, mas isso faz parte. E aí eu vou me permitir, eu fui atleta, né? Eu fazia salto triplo.
E eu acho que todo empreendedor que tem alguma passagem por esporte, ele está mais pronto para empreender. Por quê? Porque ele aprende a perder e ele aprende a dor do processo. Então, para quem é novo e acha que empreender é legal, vai ficar num puff, né? E vai para as ilhas, né? Pebolim, empresa, ping-pong. Né, camisetão da moda, não vai acontecer. Né? Porque se ele não tiver isso claro, que um dia ele vai ser empresário, mas o empreendedor é exatamente esse cara pequeno, esse cara que vai sobrevivendo e que tem que ter uma disciplina, uma resiliência para poder virar empresário. Então, tem muitos caras de talento que desistem e voltam para uma iniciativa privada, porque, cara, é duro, mas ele tem que olhar no final. Hoje, como a população está envelhecendo, Denis, se ele não começar a empreender agora, ele vai começar a empreender mais tarde. Sim. Porque a aposentadoria não segura a barra de ninguém. Então, se ele tem essa vontade, vai em frente, fala com a Diversidade aí, a gente cadastra ele de graça lá, abre portas e não deixa de estar no Best in Black para ele poder ter acesso aos melhores parceiros aí do mercado. Pô, eu nem tô pagando esse jabá, hein? Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração mesmo pela sua generosidade, você sabe disso. É muito comum a gente pensar em dinheiro, mas tem uma grandeza que o dinheiro não compra, que é o tempo. E o tempo que você dedica para isso, mesmo com toda a sua vida atribulada, é um negócio... E eu sou muito grato, né, ao quanto você já dedicou tempo a mim e que eu vejo que você dedica às outras pessoas. Então, a gratidão é toda minha. Legal, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um podcast do Best in Black. Eu sou o Denis Tacitano. Até a próxima.